Então, vamos lá, senhores. Vamos lá. 13 horas. Então, gostaria de cumprimentar os senhores, cumprimentar os que nos acompanham nesse evento online, está sendo transmitido pelo Facebook. Eu vou me apresentar os participantes. Meu nome é Marcos, para quem não me conhece, sou diretor executivo do Grupo Fiscal. Gostaria de apresentar nossos participantes e imensamente agradecer a presença, a contribuição. Nossos participantes aqui são profissionais de peso. Vou começar apresentando o Renato, ex-conselheiro do CARF, advogado especialista em direito tributário, em planejamento sucessório. Teu mandato foi de 2017 a 2019, né, Renato? Pode repetir teu áudio, acho que não saiu para a gente, Renato. Teu áudio está cortado, vai testando ali. Enquanto isso, eu vou apresentar Dr. Falck, também advogado tributarista, especializado em auditoria tributária, já foi também membro do TAT, presidente do Badesc, foi diretor do BESC, e aí tem uma grande história aí no nosso Conselho de Contribuintes de Santa Catarina. Israel, advogado, especialista em direito tributário, professor também, ex-conselheiro do Conselho Municipal e também presidente da Comissão de Direito Tributário de Jaraguá do Sul. Senhores, reforçar mais uma vez o agradecimento pela participação nesse evento. Eu gostaria só que vocês pudessem só confirmar o áudio. O do Renato não foi possível nós ouvirmos. Doutor Israel, se puder confirmar o áudio, doutor Oscar. Estão me ouvindo bem? Ouvimos, doutor Oscar. Boa tarde, tudo bem a todos? Perfeito. Renato, vamos ver se agora seu áudio tá ok. O teu áudio, Renato, não está ok. Agora tu cortou. Faz o seguinte, Renato, tenta sair da sala e entra novamente, aí vai dar certo. Só vamos aguardar um minutinho, o Renato vai logar novamente. Renato? Olá. Agora me sim. Escutam? Agora sim. Agora sim. Tudo ok. Tudo ok. Joia. Então, senhores, para que nós possamos iniciar esse debate a respeito de um assunto aí que tomou grande proporção no meio acadêmico, no debate público, com relação a o advento da Lei 13.988, que trata a respeito do fim do voto de qualidade, principalmente no CARF. Talvez se nós tivéssemos realizado esse evento em outro momento, nós poderíamos questionar a perspectiva da validade ou não, se isso traria eficiência e eficácia. No entanto, agora já não há mais que discutir sobre isso, tendo em vista que a lei foi publicada e nós temos a questão do fim do voto de qualidade. Eu gostaria de ouvir dos senhores a respeito da questão da relevância dessa alteração para o processo administrativo e a extensão das consequências, mas antes de passar a palavra para os senhores, eu queria instruir um pouco esse nosso debate, tendo em vista que talvez uma questão que não tem sido despercebida ou até mesmo pouco explorado com relação a um assunto pertinente, que é o nosso estoque de crédito tributário. Segundo estudo realizado, tanto pelo portal de transparência, tanto pela cidadania fiscal, nós temos aproximadamente um estoque de crédito sendo discutido, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito tanto no âmbito judicial, quanto no âmbito administrativo, de aproximadamente 4 trilhões. Ou seja, isso representa aproximadamente 55% do PIB de 2019, por exemplo. É evidente que aqui tem consequências de uma legislação tributária ineficiente, uma
um debate que pode ser mais explorado, talvez, sobre a reforma tributária. Mas por que eu qualifico e eu trago esses assuntos relacionados à questão para iniciar o debate? Tendo em vista que até então se discutia com relação à questão do indúbio pró-contribuinte, a questão do fim do voto de qualidade. Parte dos defensores que não havia necessidade de encerrar o voto de qualidade questionava a questão da representatividade em volume, ou seja, segundo um levantamento das atividades realizadas por CARF, apenas 7% das decisões são através do voto de qualidade, que é muito pouco, né, no volume, mas entende-se até um dado trazido pelo Sindifisco que é 7%, mas que representa 35% do volume. Então é um ponto relevante, né, a matéria, o voto de qualidade tem um papel relevante no processo administrativo para fins de políticas públicas, arrecadação. E, senhores, qual que é a visão? Eu vou iniciar o debate com o Renato, que o Renato esteve no CARF, depois eu passo a palavra para o doutor Oscar e depois com o Israel, e na segunda rodada eu inicio com o Israel. Renato, então qual que é você que já esteve lá, você que já viveu tanto do lado do contribuinte quanto do lado do conselheiro, essa questão da relevância na alteração, qual que é a tua perspectiva a partir de agora? Bom, boa tarde. Eu queria iniciar cumprimentando o mediador, o Marcos, cumprimentando meus debatedores, aí, doutor Oscar, doutor Israel, parabenizar a fiscal pelo evento, né, importantíssimo, e queria, assim, de antemão, dizer que o meu pronunciamento eu vou tentar dividir ele sobre 3 formas. Então, a primeira vai ser como advogado, perfeito, a segunda vai ser como professor e a terceira vai ser como cidadão. Então, como advogado, obviamente, né, a gente vê com muitos bons olhos aí a questão do final do voto de Minerva, né, do voto de qualidade, principalmente porque, apesar de serem baixos os percentuais em termos de volume de processo que se direcionam para o voto de Minerva, eu peguei alguns números também, né? Nos últimos 4 anos, inclusive, tem decrescido, tem diminuído a quantidade de processos que vão acabar no voto de qualidade, e em aproximadamente aí, em 2019, 5,3% desses processos deram voto de qualidade. Então, realmente, não chega a ser tão expressivo. A questão do valor que o Marcos apontou, isso torna a discussão mais interessante. Mas o que eu queria chamar a atenção, porque essa mudança ela vai ocasionar na prática na advocacia? Ora, agora, vamos dizer assim, ficou mais fácil. Porque antes, o advogado que lidava com o tema tributário, tanto em manifestação de inconformidade, quando vai discutir alguma compensação ou restituição, ou em alguma impugnação, quando há auto de infração, agora, na verdade, o que o sujeito tem que fazer é convencer apenas 4 conselheiros do contribuinte. Então, para a advocacia, é uma boa notícia. Vamos lá. Na minha visão de professor, aí sendo bem imparcial, tá? Eu vou resgatar a história do contencioso administrativo. Começou lá antes de 1789, Revolução Francesa, o Antigo Regime. Tem uma frase bem famosa, né? O Estado sou eu. Quem disse isso foi o rei Luís XIV, para ver como ainda está bem atual o tema, né? Sim. Hoje mudou o Estado pela Constituição. Mas, na verdade, a existência do contencioso administrativo é uma desconfiança que o Poder Executivo tem de submeter os seus atos ao julgamento do Judiciário. Na maioria dos países, os juízes do contencioso administrativo são da parte do Estado. É minoria os órgãos paritários. Isso já é importante, né? Então, olha só que conquista na advocacia se consegue quando se acaba com o voto de Minerva. Só que do ponto de vista científico, olhando como um professor, da mesma forma que eu havia considerado injusto o fato do fisco ficar com o voto de Minerva, acho que também finalizar o voto de Minerva e dar o indúbio pró-contribuinte em todos os aspectos, talvez também não seja o mais justo, o mais equitativo. Então, eu até queria colocar e devolver já aí a situação, a discussão se
vocês concordam na questão da equidade, não da questão da questão prática, né, para a advocacia, na questão da equidade, e se não for o mais equitativo, qual seria a alternativa, né, para não deixar como está? Como cidadão, para finalizar, adorei o final do voto de Minerva, porque o nosso Estado, que nos retribui com tão parcos serviços públicos, a gente sabe que qualquer entrada de dinheiro, a possibilidade desse recurso ser mal versado, não é pequena. Então, a princípio, apesar de injusto, eu, como cidadão, tenho gostado também aí da novidade. Bacana, bacana, Renato, bacana. Obrigado pelas considerações. Doutor Oscar, a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Um prazer poder participar dessa discussão. Não sendo um catedrático como o doutor Renato, mas pensando sempre em umas questões mais pontuais e mais fáticas do processo, tenho procurado me integrar um pouco mais desse assunto para saber exatamente quais seriam as suas repercussões. Eu acredito que a emenda legislativa que deu fim ao voto de qualidade, ela será seriamente questionada em todas as esferas. Nós já temos aí uma ação de inconstitucionalidade protocolada pelo Procurador-Geral Aras. E, na verdade, eu quero dizer o seguinte, eu acho a parte mais importante disso tudo é trazer ao debate a questão do voto de qualidade. E por quê? Porque, em razão do próprio regulamento do CARF, que atribui o voto de qualidade sempre ao presidente, e que este sempre é oriundo do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, ele trouxe sempre um desconforto para os contribuintes. Na verdade, sim, nós tínhamos um pêndulo que estava o tempo todo pró-fisco, e nós passamos a ter um pêndulo que agora estaria o tempo todo pró-contribuintes. Também fiz a análise das últimas decisões do CARF, do período 2017 a 2019, onde nós tivemos que 93% dos processos foram decididos sem a necessidade do voto de qualidade. 5% deles, ou seja, 2.269 decisões, foram decididas a favor da Fazenda. E 700 decisões, ou seja, 2% dos votos examinados nesse período, foram decididos a favor dos contribuintes. Ou seja, efetivamente o pêndulo pendia muito mais para o lado da Fazenda do que para o lado dos contribuintes. Eu acredito que, com a instituição do voto de qualidade, nós vamos ter aí vamos chamar assim, uma cascata de ações também nos estados e nos municípios para que se extinga também o voto de Minerva nos tribunais administrativos estaduais e municipais. O que eu imagino que nós vamos ter com isso, com essa abertura? Eu acho que nós vamos ter talvez um aumento muito maior na qualidade dos julgamentos do que nos votos de qualidade. Ou seja, sejam os relatores, ou sejam aqueles que vão apresentar os seus votos, oriundos da Fazenda, ou oriundos dos contribuintes, eles terão a necessidade de fundamentar muito melhor as suas posições e a defesa do ato fiscal ou a contraposição ao ato fiscal. Eu acho que isso pode ser a parte mais interessante de toda essa matéria. Eu também não acredito, como o Renato, que isso vá se perpetuar efetivamente integralmente pró-contribuinte, mas que vai mudar a forma e as razões de decisão dos tribunais, vai. Depois, com respeito aos efetivos reflexos que isso teria nos processos já analisados, ou que pode ser analisados, eu acho que a gente pode discutir um pouco mais adiante. Perfeito. Perfeito. Obrigado pelas considerações, Oscar. Doutor Israel, a palavra é tua. Bom, obrigado, Marcos. Boa tarde a todos, doutor Oscar, doutor Renato, pessoal que nos acompanha.
Quero também te agradecer a oportunidade, dizer que é um prazer poder debater um assunto tão importante e tão polêmico, né? A gente tem acompanhado aí nas últimas 2 semanas praticamente, chove live, chove artigo, chove comentário, e já avançando nessa questão, isso não é por um acaso, é porque de fato a gente vive um momento histórico, a meu ver. Histórico porque mudou completamente as regras do jogo. Alguns acreditam que não vai ter um efeito assim tão significativo, mas eu não acredito que será o caso. Eu acho que isso mudou muita coisa, não em termos de expectativa, mas até em termos de pensamento. E eu explico para vocês por quê. Quem já patrocinou a causas no CAF, enfim, foi lá na bancada defender posicionamentos e tudo mais, doutor Renato, que esteve do outro lado da mesa julgando, doutor Oscar aqui no DAT também, sabe que lá existia sempre uma dúvida a respeito da forma como eles se posicionariam quanto ao mérito em si das questões. E não apenas pela dificuldade de expor, de colocar aquilo de bem fundamental, o direito que se buscava, mas porque um voto de qualidade, desde que nasceu lá na década de 30, inclusive com o próprio CAF, oriundo de uma doutrina, inclusive fascista na época, o professor Everardo Marcial coloca isso muito bem. Tu já ias com uma expectativa um tanto quanto negativa em relação ao empate, porque a pendência para o julgamento pró-União era muito clara, era muito evidente. E o doutor Renato vai conseguir colocar isso de uma forma mais clara, porque a gente divide em alguns momentos o CAF, né? E, para mim, um momento crucial foi, inclusive, pós-Zelotes, né? Lá em 2015, com a aprovação do novo regimento, que trouxe muita coisa boa, isso é fato, a gente tem que sempre ressaltar, trouxe procedimento, trouxe normas que antes não existiam, que era uma confusão. Eu fui muito ao CARF nos anos de 2009, 2010, e era uma realidade completamente diferente. Tá? Só que isso trouxe um ponto muito negativo, porque o professor Quiroga, até o Roberto Quiroga, que está sempre no CARF, tem muito gabarito para falar, ele sempre diz que a operação pós-Zelotes, a tônica do momento pós-Zelotes se deu, inclusive, com a cerimônia de reabertura do CARF, quando o então ministro Levi estabeleceu isso, que é o quê? Eu espero que o CARF gere uma arrecadação de 110 bilhões de reais. Ou seja, essa é a tônica criada. Se via no Ministério da Fazenda, hoje Economia, um órgão arrecadatório. E, na prática, isso não é. Isso nunca foi, nunca deveria ser, pelo menos. Então, esse é o sentimento que, se antes já existia com os contribuintes, com quem milita lá no CARF, depois do Zelotes se tornou muito mais evidente. Tá? Então, a meu ver, essa alteração que me pegou de surpresa, confesso para vocês, porque eu achava, assim como muitos, ou a maioria, que ela seria vetada depois de várias manifestações, eu acho que ela foi, o resumo dela, ela foi uma reação àquilo que se existia, especialmente pós-Zelotes, tá? E na prática não deixa de ser uma vitória contra o uso indevido, não vou dizer indevido, mas o uso exacerbado, o uso do voto de qualidade de uma forma em que gerava um sentimento negativo, um sentimento de injustiça. Tá? Então, isso é resultado desses anos todos em que a gente vem acompanhando decisões nesse sentido. Perfeito, perfeito, senhores. De fato, tem vários aspectos a serem analisados, e quando nós comentamos a respeito de uma alteração, ainda mais de um ponto tão polêmico e sensível, porque nós temos aqui questão, e até mesmo pelo momento, eu não quero trazer o debate nem politizar, mas um momento onde as contas públicas ganham uma visão, ou seja, no momento de que nós estávamos caminhando para um ajuste fiscal, um momento de mais austeridade, e nós tivemos que repensar essa situação. O doutor Oscar, ele já começou o debate trazendo um ponto importante que eu gostaria que nós pudéssemos agora nos aprofundar, que é com relação se há, sob a perspectiva de vocês, uma suposta
inconstitucionalidade nessa alteração. Ou seja, nós já tivemos aqui algumas ações que já foram protocoladas, arguindo a inconstitucionalidade sobre um aspecto material, formal, tem um histórico legislativo, ou seja, a MP 899, ela trata sobre questão de transação tributária, ou seja, vulgarmente a introdução desse dispositivo chamado como jabuti, ou seja, o STF, por volta de 2015, ele começou a dispor de um entendimento acerca que se essa alteração das emendas legislativas não tiver, no caso, a palavra utilizada é correlação temática, e depois outra palavra até um pouco mais forte, que se constituiria num contrabando legislativo. Ou seja, qual que é a opinião de vocês a respeito dessa alteração? Ela é válida? Ela é inconstitucional? Ela não é? Se for, por quê? Se não for, por quê? Eu gostaria que nós pudéssemos debater um pouco, tendo em vista que imagina-se que agora que vai ocorrer uma certa retaliação pelo fisco, tanto pela perspectiva do momento, da economia, a questão de arrecadação. Senhores, eu gostaria de ouvir a palavra de vocês. Israel, posso começar contigo? Devolvo a palavra. Por favor. Bom, vamos lá. Isso, para mim, é o mais intrigante em termos da alteração legislativa ali com a 3988, tá? Eu explico para vocês por quê. Na prática, é a União, o governo federal, enfim, provando do próprio veneno. Tá, gente? Porque o contribuinte passou por isso diversas vezes. Tá? É fato quando tu traz a questão da pertinência temática, essa correlação e tudo mais, e aí eu trago a Lei Complementar 95 de 98, que trata das técnicas, né, do processo legislativo. Para mim, são dois aspectos. O primeiro, tem absoluta pertinência, uma vez que tu tratas a transação tributária, da conversão da MP 899, na prática, os processos administrativos que forem julgados, que até então eram julgados pelo voto de qualidade, se não 100%, muito próximo disso, acabava no judiciário, né? Ou antes disso gerava, então, uma dívida ativa, e ela poderia, com essa nova, com a transação, tal como foi regulamentada, ela poderia, então, ser objeto da aplicação dessa lei. Então, ela tem essa relação. Para mim, não foge. Tá? Não existe essa impertinência, esse argumento que eles dizem que não, peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, existe pertinência. A questão é que, sobre o aspecto de tempo, quando tu tratas do voto de qualidade do CARF, e que isso vai gerar uma dívida ativa, que ela, então, poderá ser objeto de uma transação tributária, tal como aprovada pela 3988, para mim, é clara a pertinência e a inconstitucionalidade sobre esse aspecto não se confirma. Tá? Agora, quando falo para vocês de que é provar do próprio veneno, eu trago a lembrança dos senhores que devem se lembrar disso, claro, lá em 2018, no auge da greve dos caminhoneiros, a União, enfim, plantou um lobby lá gigantesco, que depois disso só veio à tona, que era para aprovar uma lei que já estava em trâmite no Congresso, e tramitou a toque de caixa para aprovar um pacote para tentar flexibilizar muitas das regras aplicáveis, especialmente para as transportadoras, que tiveram um prejuízo enorme na época, vou falar de mercado em termos gerais, mas que essa lei, se eu não me engano, foi eu não vou lembrar, talvez a 12249, não, foi uma lei mais recente, ela tratava de um pacotão que envolvia inclusive a CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, e eles incluíram uma alteração da Lei 9.430, que era o que não permitia a compensação de créditos tributários com débitos decorrentes de estimativa, de imposto de renda e contribuição social. Na época, se tramitou a toque de caixa, ninguém se deu muito conta do que representaria essa alteração, e depois todos ficamos sabendo, claro, isso já rapidamente, que tinha o efeito de reduzir, de mitigar a tese, então, há pouco tempo aprovada, de exclusão do semestre da base de cálculo de PIS da COFINS. Tá? Isso, para mim, claramente é uma emenda jabuti. É um contrabando legislativo, como tem se falado. Ou seja, tu estás aprovando um pacote que é para trazer benefícios, incentivos, no caráter mais geral, para o contribuinte, tu fazes, né, trocas na mesma moeda, no mesmo processo legislativo que gerou, então, essa lei, algo que vai trazer um prejuízo gigantesco.
para os contribuintes, especialmente naquele cenário. Tá? Então, para mim está muito claro. Tá? Não existe inconstitucionalidade por conta dessa pertinência, que, a meu ver, ela é evidente, e na prática, tudo aquilo que os contribuintes já tomaram, dou só um exemplo para você, porque isso já aconteceu no passado, muitas vezes, inúmeras vezes, é provar basicamente do próprio perdente. Perfeito, Israel. Apenas antes de passar a palavra para o Dr. Oscar, um complemento também, que é com relação à introdução através da emenda aglutinativa 001, que anteriormente o texto, e depois acho que nós podemos até debater com relação a se esse foi o método mais eficaz, que tratava a priori que era a metodologia de substituir, né, no caso, a multa de mora, quando houvesse o voto de qualidade, ou seja, que era para substituir as multas, que era um complemento do raciocínio anterior. Mas perfeito, Israel, perfeito o raciocínio. Obrigado. Doutor Oscar. Bom, eu acho que o doutor Israel foi muito feliz aí nas suas colocações, praticamente exaurindo o assunto, na minha opinião, que eu também comungo dessa ideia. Em todas as pesquisas que eu fiz nesses dias, até para me inteirar mais do assunto, que a grande maioria dos juristas estão efetivamente entendendo que a emenda legislativa poderia, sim, ser aplicada dentro daquela medida provisória e que, posteriormente, foi sancionada e não vetada pelo senhor presidente. E olha que o senhor presidente recebeu uma pressão bastante grande, sim, do Arras, do próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no sentido de que vetasse esse dispositivo, e ele não aconteceu. E essa discussão a respeito do voto de qualidade no CARF teve, em 2017, uma ação direta de inconstitucionalidade provocada pela OAB Nacional, que foi distribuída para o ministro Gilmar Mendes, no STF. E o ministro Gilmar Mendes, ele decidiu dar um tratamento abreviado a essa situação, intimou todos os órgãos que deveriam se manifestar sobre o assunto, o Advogado-Geral da União, o Senado Federal e a Advocacia-Geral da União. Muito bem, e o ministro ficou trazendo esse processo e eis que ele decidiu essa ADI na semana que passou. E ele decidiu exatamente em cima do entendimento de que a nova disposição legal introduzida pela lei agora aprovada, ela tirava o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Então, teoricamente, é óbvio que não se manifestando sobre a constitucionalidade ou não da lei, no primeiro momento ele está recepcionando a lei e dizendo que não há mais necessidade de se decidir a ADI se nós já temos uma disposição legal definindo que a partir desta data se aplicam efetivamente ou não se aplica mais o voto de qualidade do CARF. Então, eu acho que essa é uma situação interessante, porque posteriormente a isso, ou concomitantemente a isso, houve ação direta de inconstitucionalidade do Arras para tentar restabelecer os fatos. Então, agora nós temos que ver o que o Senado Federal vai dizer a respeito do assunto. Mas eu acho que é uma discussão um pouquinho mais longa, né? Sim, perfeito. Vamos lá, Renato. Contigo a palavra. Renato, teu áudio. Acho que é melhor tu não cortar teu áudio, porque talvez ele vai dar problema. Faz o seguinte... não tá saindo. Faz o seguinte, sai e entra de novo. Aí dá certo. Sai da sala e entra de novo. Vamos aguardar só o Renato voltar, que eu já passo a palavra para ele e nós vamos para a próxima rodada. Alô? Voltou. Alô? Voltou, estamos lhe ouvindo. Me escutam? Sim. Sim, senhor. Só acho que agora não corta teu microfone, Renato. Que eu acho, agora eu não te escuto. Você não me ouve?
Ele vai tentar voltar de novo. O meu áudio não está cortado. Você Alô? me ouve, Renato? Ouvindo? Não escuto, Marcos. Não escuta? Deixa eu te mandar o link de novo. Eu vou passar só o link para o Renato. Novamente. Eu não estou conseguindo ouvir o Marcos. Tu me escuta, Marcos? Sim. Bom, eu vou então só tecer meu comentário. Depois eu saio novamente para a gente tentar readequar o meu som. Uhum. Bom, eu justamente comecei a minha explanação retomando o surgimento aí do contencioso administrativo como fruto de uma disputa política, porque realmente quando a gente tinha antes o Estado antigo, né, onde tudo se concentrava na figura do rei, e depois a gente muda o paradigma do Estado para a independência dos três poderes, a gente sabe que naquele momento houve uma certa desconfiança, principalmente em relação aí ao judiciário. Então, o próprio nascimento do contencioso fiscal administrativo, ele é fruto de dissonância política. Nesse momento, para quem acompanha aí há 20 anos, né, a questão tributária administrativa federal, a gente vem sim sendo, vamos dizer assim, o contribuinte vem sendo vítima de algumas injustiças. Vamos deixar bem claro, tá? Os votos de Minerva todos são muito bem fundamentados, tá, minha gente? Então, não existe assim uma tendência a se jogar a favor do fisco meramente por discurso. Então, os auditores fiscais federais imbuídos da atividade de conselheiro, eles realmente, tecnicamente, são muito bons. Então, quando dão um voto de Minerva favorável, é porque eles têm um fundamento. A gente pode até não concordar. O que acontece? Obviamente que deve ter um dedo do ministro Guedes aí nessa questão de se auto-enfraquecer, porque está deixando de recolher dinheiro, para tentar diminuir um pouco o Estado. E eu acho que isso é um ponto bem importante, porque seria um avanço democrático muito grande, porque o próprio contribuinte, olha que interessante, ele passa a ter a chave do cofre. Então, se o recurso for minimamente bem fundamentado e convencer os 4 contribuintes a favor do contribuinte, o Estado vai deixar de receber esse dinheiro. Então, é muito normal que as entidades públicas estejam preocupadas, o Sindifisco, a Procuradoria-Geral da República, tentando, então, tecer algum comentário, depois de despido aí as questões políticas, né, a respeito da tese de inconstitucionalidade. Eu faço as minhas palavras dos meus 2 debatedores e até vou um pouquinho mais além no sentido de não é que não tenha pertinência. Tem pertinência colocar esse tipo de decisão dentro da transação, por quê? Porque ambos tratam de extinção do crédito tributário, gente. O crédito tributário é extinto de 10 formas. A transação é uma e a decisão prolatada em processo administrativo também é. Então, a gente está falando da mesma coisa. Estamos falando de extinção do crédito tributário. Na minha opinião, por essa via não vai haver declaração de inconstitucionalidade. Mas, de novo, né, como o doutor Israel várias vezes comentou aí, é bem comum a gente se surpreender com os julgamentos judicializados. Por quê? Porque, a meu ver, esses julgamentos têm um caráter mais político do que técnico. Então, várias vezes nós tínhamos muitas teses favoráveis ao contribuinte. Não vou nem listar aqui a quantidade para a gente não ficar triste, porque realmente são muitas. E a gente sabe que quando chega no Supremo Tribunal Federal, algum ministro tira um coelho da cartola e a tese que o contribuinte estava ganhando, ele acaba perdendo. Então, eu tenho, enquanto advogado, muito receio de que o voto de qualidade volte por uma decretação de inconstitucionalidade sob um argumento que, da minha ótica, não é congruente. Perfeito. Renato, só um teste. Você ouve os demais? Os demais tu ouve? Renato? Ele vai sair, vai tentar entrar de novo? Tá? Então, senhores, em paralelo, eu quero aproveitar essa deixa sobre a perspectiva comum da possibilidade e que não, em tese, não há vestígios de inconstitucionalidade nessa alteração, dadas as devidas particularidades.
Partindo desse pressuposto da validade, nós temos algumas situações, ou seja, nós temos processos. Renato, nos ouve? Então, peraí, eu vou ligar para... Fica aí que eu vou... Nós temos algumas situações. Nós temos os processos que estão tramitando perante o CARF na condição... Opa! Tá, Renato, eu vou... Ouve por aqui. Continuar por aqui? Vai dar um pouquinho de eco, mas só para você tirar abaixa teu volume, tá? Que aí você pelo menos ouve e depois a palavra nós lhe ouvimos perfeitamente, pode ser? Perfeito. Então tá. Então é o seguinte, Renato, retomando aqui enquanto você saiu, o raciocínio é o quê? Seguimos um entendimento pela validade e que, em tese, não há vícios de inconstitucionalidade nessa alteração. Partindo desse ponto da validade, nós temos algumas situações práticas agora. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Nós temos processos que estão em andamento, em fase de tramitação. Nós temos processos que foram julgados e ainda não foram publicados, porque nós temos aí uma paralisação de algumas atividades. E nós temos também processos que já foram julgados e publicados. Então, diante disso, partindo do pressuposto da validade, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e trazer para o debate o seguinte: qual é agora a sistematização dessa alteração nessas três perspectivas? Primeiro, acho que é mais simples, né? Mas nós temos aí os julgados e não publicados, julgados e já publicados. Doutor Oscar, inicio com você a palavra. Pois bem, nesse ponto, a respeito da eficácia do dispositivo, na minha opinião, quando se trata de uma norma processual, ela só se aplicaria aos processos que ainda não estão conclusos, ou seja, que ainda não tiveram a sua decisão final, seja porque estão ainda numa instância de julgamento, ou até mesmo nos que estivessem em embargos de declaração, já tendo um julgamento, mas ainda não decidido os seus embargos. Então, na minha opinião, de maneira assim, bem didática e prática, todos aqueles que já tivessem sido julgados pelo CARF com decisão final não estariam abrangidos por essa decisão. Há uma corrente contrária que entende que se aplicaria, inclusive, retroativamente aos processos que estariam em discussão judicial. Os processos que estão em discussão judicial, o que mais tem sido discutido e adotado é que se aplicasse o artigo 112 do CTN, ou seja, que se mantivesse o tributo, mas que não se exigisse a penalidade, ou seja, mantivesse o tributo e a multa, e não mantivesse a multa, que seria a penalidade, e com base na interpretação do próprio 112, então nós teríamos um tratamento diferenciado ao contribuinte que foi submetido ao voto de qualidade. Então, na minha opinião, aplicar-se-ia apenas aos processos ainda em tramitação no CARF. Perfeito. Obrigado, doutor Oscar. Renato? Eu concordo com o doutor Oscar que os processos que já foram julgados e mesmo que ainda não tenha sido publicado, pendente ou não de decisão de embargos, por falta de previsão regimental dentro do próprio CARF, a gente não teria um momento processual para arguir a aplicação dessa nova lei. Até porque a decisão já foi resumida em termo, já teve a sentada do julgamento, não teria como, na via administrativa. Agora, dentro da via judicial, obviamente, as pessoas poderiam se insurgir contra os processos julgados e ainda não publicados, porque existe uma lógica jurídica para fazer que o indúbio pró-contribuinte aconteça. Isso não é uma construção jurisprudencial, agora virou lei, né? Então, a utilidade do artigo 112 do CTN, acho que sim, ela pode, em sede de, por exemplo, mandado de segurança ou de ação ordinária, ser discutida com alguma chance de êxito. Infelizmente, dentro do CARF, eu não vejo procedimento para ser feito. Perfeito. Marcos, eu só queria... Estão me ouvindo? Sim, lhe ouvimos perfeitamente. Só queria que o doutor Renato mencionasse. Não ficou clara a questão dos embargos de declaração.
No teu entender, doutor, após a passagem do prazo, inclusive, para embargos declaratórios ou não? Se aplicaria, no teu entender, a 3988? Assim, né, doutor Israel? Se a decisão saiu e eu ainda tenho prazo para entrar com os embargos, obviamente, embargos declaratórios, né, confusão, omissão, eu tentaria colocar dentro dos embargos a questão da nova lei. E aí, por uma atividade de ofício do conselheiro que lhe é permitido, ele tentaria usar uma legislação existente para fazer um julgamento. E, claro, teriam vários obstáculos, né? Como, por exemplo, aí, o teor modificativo da decisão de concederia os embargos ou não. Mas, poxa, o vínculo legal é muito forte, né? Existe uma lei agora prevendo. Então, eu, quando me coloco na posição de conselheiro, eu acho que eu tentaria, sim, apreciar esse argumento em vias de embargos. Sei que é forçação de barra, né? Mas, assim, a gente está lidando com uma ausência de forma de conseguir levar isso aos julgadores. Uma vez que passou o prazo dos embargos, aí o sujeito não apresentou, ou apresentou sem esse argumento, aí eu não veria como colocar esse assunto, devolver esse assunto para o colegiado. Não sei se entendeu. Não, perfeito. Entendi. Tanto entendi quanto compartilho da mesma opinião. Mas eu vou um pouquinho além. Eu acho que, para mim, esses embargos teriam efeitos infringentes de toda forma, uma vez que o processo, como o doutor Oscar colocou, não foi ainda concluído. Então, para mim, uma vez que se trata de alteração de lei de natureza processual e não material, a aplicação dela é imediata para os processos que não foram definitivamente julgados. E aí, mesmo que tu apresentes, tu ponha os embargos declaratórios sem fundamentar formalmente omissão, contradição, ou sanar em alguma obscuridade, no meu entender, os efeitos infringentes são claros e haveria de se aplicar a nova lei com o voto, com a queda do voto de qualidade e a decisão pró-contribuinte, no caso. Oxalá o colega esteja certo. Oi? Oxalá o colega esteja certo. Eu penso exatamente assim também, porque se você ainda está em série de embargos, o processo não se encerrou. A decisão não é definitiva. A decisão só vai ser definitiva após a decisão dos embargos. Então, aplicar-se-ia a nova regra processual. Isso responde a tua pergunta, a tua outra pergunta, Marcos, em relação a se porventura já foi publicado. Então, se a decisão de mérito já foi publicada, foi pelo voto de qualidade, a decisão por ofício, né? Se porventura há prazo para a oposição dos embargos declaratórios, a meu ver, a aplicação tem que ser com efeitos infringentes. Perfeito, senhor. Ficou muito claro, com muita qualidade. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente tentar respeitar o nosso tempo. O assunto ele é denso, ele é discutível, ele é polêmico, ele é novo, tem várias perspectivas, impacto gigantesco na arrecadação. Mas vamos lá, senhores, sob a perspectiva de vocês, foi muito debatido e tem vários estudos que necessariamente o voto de qualidade não seria um problema para o processo administrativo fiscal, como tem se alegado, que o problema não é o voto de qualidade, é a qualidade do voto. Enfim, tem estudos, um estudo realizado pelo Breno, que foi, no caso, orientado pelo professor Eurico, que é com relação a 15 medidas, que algumas não são nem complexas do ponto de vista legislativo, podem ser introduzidas com pequenas alterações de portaria, que pode ser realizada pelo próprio ministro da Fazenda, e outras de regimento que trata a respeito da qualidade, né, com relação e do ajuste, eficiência e eficácia do processo administrativo. O que eu quero trazer, colocando esse questionamento, é o seguinte: sobre essa perspectiva, há algum risco para o processo administrativo? O CARF corre o risco de ser um órgão de passagem? Sobre uma perspectiva que tem sido debatida sobre a possibilidade, ao ver de vocês, de ocorrer a judicialização das decisões do CARF, ou seja, aquele risco das ações públicas, a ação civil pública, alegando a possível dano ao erário. Senhores, qual que é a visão? Renato, eu vou começar com você sobre essa perspectiva. Marcos, a gente sabe que, vamos chamar assim, né,
o time de briga da Fazenda Nacional ele é muito bem preparado, né? Uhum. Então, eu imagino, sim, que vai haver muita discussão, tanto em sede aí de ações declaratórias de inconstitucionalidade, mas também em controle difuso, tá? Eu imagino aí que nos principais casos a Fazenda Federal ela tem possibilidades aí de tentar judicializar as decisões do CARF. Então, o meu receio é aquela história, né? Pro advogado sempre é bom, quanto mais confusão, melhor. Sim. Mas, como cidadão, eu fico um pouco apreensivo, sim, em função aí de a gente ter um ambiente institucional, o famoso custo Brasil. Eu acho que ele tende a aumentar um pouco com essa legislação, porque o ambiente jurídico tende a ficar mais incerto. Ora, o sujeito ganhou agora pelo empate, como é que vai ficar daqui a 4 anos? Será que, contabilmente falando, ele já pode tirar aquele passivo ali? Tem que esperar algum prazo de prescrição? Acredito que vai ter bastante discussão, sim. Certo. Beleza, Renato. Ótimo. Doutor Oscar? Bom, concordo plenamente que a Fazenda Nacional, como é muito bem estruturada, ela efetivamente vai tentar discutir algumas ações judiciais, como os contribuintes têm feito até esse momento. Na verdade, é sempre assim, lembrando que por todos os levantamentos do CARF, 93% são decididos por maioria ou por unanimidade. Né? Então, também teríamos um número de processos menores. Porque o que acontece hoje é que quando o contribuinte não tem sucesso na instância administrativa, independentemente de ter sido por voto de qualidade do CARF, ou por um voto de Minerva, por exemplo, no Tribunal Administrativo Tributário, mesmo que ele tenha tido uma derrota de 6-0, como seria o caso de TAT, ele tem totais condições de ainda buscar, através de uma ação ambulatória ou um embargo de execução, discutir novamente a matéria tributária. Então, eu acho que nesse ponto, a questão, o inverso vai acontecer também. E a Fazenda Nacional vai procurar discutir algumas ações, talvez não todas, né? Eu quero trazer um exemplo aqui do TAT. No TAT, há muitos anos se discute, principalmente a questão da decadência, em cima da aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, ou do 173, inciso 1. E olha, 100%, não vou dizer 100%, mas 99% das decisões acabam no voto de Minerva do presidente e que invariavelmente acompanham a Fazenda e se mantém a decadência pelo 173, inciso 1. Em que pese já termos tido decisões do nosso TJ acatando o artigo 150, parágrafo 4. Mas como o TAT só pode adotar as decisões mansas e pacíficas do STJ, ele acaba empatando esses processos acabam invariavelmente no judiciário em razão do voto de Minerva do presidente. E aqui eu queria antecipar, não sei se os senhores e os que estão ouvindo já têm conhecimento, mas nós já temos aqui em Santa Catarina, desde antes de ontem, dia 28/4, o projeto de lei complementar 8.4/2020 do deputado Milton Ovos, que versa exatamente para que as deliberações empatadas no TAT sejam decididas a favor dos contribuintes. Aí veio a discussão para o nosso Estado e vamos ver aonde nós vamos chegar. Perfeito. Eu não tinha conhecimento desse projeto de lei, confesso, doutor Oscar. Obrigado por compartilhar. Aí, bem recente. Israel? Bom, doutor Oscar tocou num tema bastante sensível para mim, inclusive a questão da decadência, que é decidida há anos. Inclusive, eu fui num julgamento ali no TAT, pós novo Código de Processo Civil. Quando eu estava estudando a matéria para fazer a sustentação, eu pensei, não, a gente tem que trazer algo novo, porque eu vou no TAT desde 2007, 2008, e eles continuam a julgar dessa forma, inclusive passando por cima do recurso repetitivo da STJ, julgado em 2008 já. Né? Então eu pensei, vou adotar uma abordagem um pouquinho diferente, para ver se eu consigo convencê-los, né, de que deve ser aplicada.
aplicado esse entendimento do STJ, e a decadência não pelo artigo 150. E usei como fundamento uma alteração recente, que era do novo Código de Processo Civil, que se estabelecia regras diferentes em relação à sucumbência, explicando que, se porventura não fosse julgado ali de forma favorável ao contribuinte, isso geraria um processo judicial, através de embargos ou declaratório, e seria, no fim, a fazenda condenada à sucumbência e nós todos pagaríamos a conta. Houve um rebuliço gigantesco na sessão, porque palavras de quem estava lá nunca se sentiram tão ameaçados com a forma com que eu expus a matéria. Vejam só. E, lógico, acabou caindo no voto de qualidade, como já se faz há mais de 10 anos. Então, eu só fiz questão de complementar isso, porque essa é a tônica, querendo ou não, é a tônica. E só respondendo a tua pergunta, bem objetivamente, Marcos, a questão do CARF, eu acredito que novos tempos virão. Tá? Esse é o modelo ideal? Talvez não seja. Para mim, de fato, não é. Mas eu acho que vai passar uma água gigantesca e vai se iniciar um debate como deveria ter sido já há muito tempo. Só que eles estavam confortáveis. E assim, a meu ver, o que justifica que algo não estava certo ou que estaria muito errado é a própria reação dos conselheiros da Fazenda, porque inclusive se falou em fazer greve de fome. Vejam o tamanho, do efeito disso. Agora, se o voto de qualidade não era um problema, se eles julgavam como de fato deveriam julgar, por que gerou essa reação tão estridente, tão gigantesca a respeito da extinção do voto de qualidade? Então quer dizer que alguma coisa estava errada. Tá? E já estão partindo do pressuposto de que, tal como eles usavam o voto de qualidade, os conselheiros pró-contribuintes, os conselheiros dos contribuintes também utilizarão desse artifício, que na prática não deve acontecer, sinceramente. Tá? E eu vou um pouquinho além. Acredito que essa mudança ela vai trazer, não aquilo que o doutor Oscar colocou, sobre o aspecto de trazer um julgamento de qualidade e não apenas a aplicação do Instituto do Voto de Qualidade. Exato. Mas vai oxigenar de uma forma tão grande o processo administrativo desde o início, desde quando lavrada a autuação fiscal. Ali o fiscal ele vai ter que exercer a atividade dele fundamentando o lançamento de uma forma que talvez ele não faria hoje, ou ele não estava muito tranquilo em relação a chegar lá no CAF e simplesmente aplicar o entendimento que se tinha quanto ao voto de qualidade. Tá? Perfeito. Senhores, nós temos tema aqui para pelo menos mais 1 hora, ou até mais, mas eu quero encaminhar aqui para o encerramento, tá? Eu vou passar esse último debate. Já gostaria que os senhores pudessem contribuir com as considerações finais sobre o assunto. Em nome do Grupo Fiscal, gostaria de agradecer imensamente pela participação, pela disponibilidade. Acredito que várias questões que foram trazidas aqui pelo gabarito dos profissionais foram extremamente esclarecedoras, algumas perspectivas totalmente diferentes. Por isso que é importante nós, ainda que esse assunto ele esteja em evidência, tenha tido alguns eventos, mas, enfim, é uma perspectiva diferente. Senhores, dito isso, o Israel introduziu essa questão que é com relação ao seguinte: qual que é a perspectiva para o futuro, tendo em vista que nós avaliamos a validade da eficácia da norma, aplicação, enfim, discutimos vários temas, ou seja, está aí, está disponível. O que nós podemos prever, se é que é possível, qual que é a estimativa que nós temos com relação ao processo fiscal? É um novo desenho institucional, ou seja, vai ocorrer uma pressão maior sobre os conselheiros representantes dos contribuintes? É possível que tenha alguma mudança na escolha ou principalmente na qualificação? Se tem discutido muito uma questão política sobre as indicações. Então, senhores, o que vocês podem e percebem que possa, no caso, acontecer no processo administrativo? Ou seja, nós teríamos um novo processo administrativo, isso vai fomentar a qualidade dos lançamentos, a qualidade na elaboração da legislação, ou seja, na qualidade na normatização. Enfim, eu trouxe aqui alguns insights, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Renato, eu vou fechar contigo e depois, se tu puder, já as considerações finais. Legal, então,
agradecendo a oportunidade mais uma vez e deixar claro que, bom, eu não vou dizer, sabe, que vai ter um novo processo administrativo, porque é um sistema bem complexo e o que está sendo mudado é um ponto muito interessante, claro, mas vou fazer das minhas palavras o que o Marcos falou, que vai haver uma reoxigenação, claro que vai. Os autos de infração da Receita Federal, para quem milita na área, já sabe que são documentos extremamente bem feitos, né? Eu não tenho atuação dos estaduais, então eu não posso me manifestar. Mas no federal, a turma trabalha muito bem, salvo raríssimas exceções. Tenho certeza que sim, vai acabar refletindo numa melhor qualidade dos autos de infrações, mas tenho certeza também que o que vai atingir mais vai ser no momento que os conselheiros, tanto do fisco quanto dos contribuintes, eles receberem esse processo para sua relatoria. Claro, porque daí o cotejamento entre os fatos alegados, entre os documentos acostados, eu acho que vai ter muito mais empenho, já tem muito, né? Claro, não estou dizendo que antes não haveria, mas agora eu acho que vai haver muito mais empenho dos defensores de convencer minimamente os conselheiros do contribuinte, porque se antes o voto de qualidade não tem uma proporção muito grande nos processos, o que eu acho que vai mudar? A partir dessa legislação, ela permanecendo válida, eu acredito que os contribuintes, os conselheiros, vão brigar mais pelos direitos do contribuinte para sustentar minimamente de que há uma dúvida e encaminhar o jogo para um empate. Então, sim, acho que vai reoxigenar para a advocacia tributária, tanto para o advogado como para o contador. É uma bela de uma oportunidade e a gente vai ter muita mudança nesse caminho. Perfeito, perfeito. Doutor Oscar? Vejo um espaço aí do pronunciamento do doutor Renato, que deu uma panezinha aqui, mas tudo bem. Eu concordo plenamente que nós não vamos ter, talvez, um novo processo administrativo. Eu acho até que o nosso processo administrativo, seja ele do CARF, seja ele estadual, que eu me reporto, porque como estive durante 32 anos como auditor fiscal da Fazenda e como 12 anos como conselheiro do TAT, e atualmente indo lá no TAT também fazendo minhas sustentações orais, eu só acho o seguinte: o doutor Renato colocou no início, não sei se ele repetiu também, que o contribuinte precisaria convencer apenas 4 conselheiros. Mas, doutor Renato, é difícil convencer 4 conselheiros, mesmo sendo eles representantes dos contribuintes. Eles têm a sua formação, eles têm o seu convencimento, eles têm a sua forma de decidir. O que eu acho, sim, é que nós vamos ter, talvez, uma grande melhora em todo o processo fiscal, começando desde o início do lançamento tributário, que ele tenha melhor embasado. Mas, obrigatoriamente, isso eu tenho visto em todo o período que eu estive como conselheiro e atualmente como advogado, que os contribuintes também, eles não instruem devidamente os processos, não apresentam as provas fáticas necessárias à desconstituição do lançamento ou os argumentos jurídicos necessários. Então, os dois setores vão ter que se aprimorar. Nós aqui em Santa Catarina temos uma sistemática diferente, onde nós temos uma paridade de membros e um presidente que seria equidistante do fisco e dos contribuintes, mas que, obviamente, ele é um presidente nomeado pelo governador do estado, então fica aquela vinculação. Então, sempre teve aquela dificuldade de se ter um voto mais aberto em relação a essa situação. Mas eu acredito que, a partir desse momento, o que nós vamos ter? Por isso que eu falei antes, nós vamos ter mais qualidade no processo e não os votos de qualidade. Eu espero que a medida se mantenha. Aqui em Santa Catarina, me parece que está começando corretamente através de um projeto de lei complementar à Lei 465/2009, que é que regula o Tribunal Administrativo Tributário, mas ela com certeza vai ter um amplo debate em todos os segmentos. Perfeito, doutor Oscar. Israel? Bom, então, para concluir, assim, como eu falei antes, na outra manifestação, achei que foi um momento crucial, está sendo,
a gente tem que aplicar a lei que é vigente hoje, a gente tem que testá-la. Tá? Como falei também, eu acho que talvez esse projeto, essa ideia não se mantenha no futuro, mas ela vai servir certamente para instituir esse debate, para que seja um debate de qualidade, que a gente vive num mundo, como o Marcos colocou no início, um mundo muito polarizado, né? Nós contra eles contra nós, mas acho que essa não é a ideia. Afinal de contas, os conselheiros lá, eles são representantes apenas por indicação, mas eles estão lá para julgar a matéria de direito, né? De acordo com a convicção deles em relação ao tema posto. Então, acredito que ela foi oportuna, porque ela, como falei, ela vai limpar aquilo que existia, ela vai passar a régua e ela vai gerar, talvez, vai estrear um novo momento em termos de CARF, que vai se manter. A importância dele de quase 90 anos é indiscutível para todos nós. E por qual motivo também? No passado, não sei se vocês muito lembram disso, mas quando eu iniciei na advocacia, já tem alguns bons anos, muito se falava que o processo administrativo era só para gerar prova para instruir o processo judicial. E na prática, depois de muito tempo militando na área, a gente vê que é diferente, que o processo administrativo, ele é muitas vezes a tua principal chance, porque a gente está lidando hoje com julgadores eminentemente técnicos, né? Salvo raríssimas exceções de julgamentos, como o doutor Renato colocou, e ali, muitas vezes, reside a tua principal aposta, porque quando tu vais para o judiciário, sem contar as dificuldades todas que tu enfrentas, numa execução fiscal, em embargo de execução, ter que garantir o débito, uma declaratória não tenha o aceite como se espera, mas é que quando tu tratas de pessoas técnicas que conhecem, que estudam já há muito tempo o processo tributário, o direito tributário como um todo, e tu não tens isso no judiciário, o teu processo judicial ele acaba sendo julgado às vezes em massa, como como acontece hoje muitas vezes. Então, até com essa nova ordem que se criou pós 2005, 2006, de julgar com repetitivo, com repercussão geral, o teu processo ele cai lá na vala comum e muitas vezes uma situação particular que vá ser determinante, ou que deveria ser determinante para o teu sucesso, no judicial não vai se conseguir. Por mais que se esforce, se faça das tripas coração para que tu consigas demonstrar. Isso acaba sendo julgado, né, em massa muitas vezes. E no administrativo não é o que acontece, por mais que seja aplicado através de súmulas, entendimentos já pacificados no judiciário, ali muitas vezes reside um tratamento especial, tal como tu esperas, como o contribuinte espera naquele caso específico. Tá? Então, eu vejo um cenário que se avizinha positivo, como falei, talvez não se mantenha nesse formato, mas ele foi importantíssimo, foi crucial para a gente consiga fazer com que, no fim do dia, após todos esses debates, o melhor modelo seja implementado e seja executado para todos nós. Perfeito. Obrigado pelas considerações, Israel. Senhores, novamente, muito obrigado. Foi de suma importância e valia, grande contribuição para o debate. E gostaria de agradecer a todos que acompanharam o nosso evento. Nós ficamos dentro do limite do que nós nos propomos a discutir um assunto tão complexo que nós poderíamos ficar aí por mais algumas horas discutindo. Renato, obrigado. Fica com Deus. Doutor Oscar, um abraço. Israel, muito obrigado. E até a próxima. Nós que agradecemos. Tchau.